Dia, nós somos o grupo 6 e iremos falar a respeito do infanticídio. Para que a gente pudesse se organizar melhor e abordar esse assunto de forma mais aprofundada, nós dividimos ele em 6 tópicos, conforme consta no sumário. Eu sou Ana Victoria e eu vou falar sobre o conceito e o contexto histórico do infanticídio. Inicialmente, quando a gente escuta a palavra infanticídio, a gente pode pensar que é uma coisa relativamente simples de se definir. O dicionário traz que o infanticídio é o assassínio de uma criança, especialmente de um recém-nascido. Mas quando a gente se debruça sobre a definição trazida no artigo 123 do Código Penal, a gente tem uma outra perspectiva. De acordo com o Código Penal, o infanticídio é o crime de matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. E aí, quando a gente faz uma análise sobre o conceito que o legislador trouxe nesse artigo, a gente se depara com uma série de lacunas. O que é estado puerperal? Quanto tempo é logo após? Semanas? Meses? Para que a gente possa começar a responder algumas dessas dúvidas, a gente precisa diferenciar o que é puerpério e o que é estado puerperal. O puerpério é uma série de alterações hormonais e fisiológicas que acontecem com a mulher após o parto. Ele se inicia a partir do momento que o bebê e a placenta saem da mãe e dura até 8 semanas depois. Já o estado puerperal são alterações psíquicas que fazem com que a mulher perca a capacidade de entendimento e o senso moral. O puerpério, ele é uma coisa comum, ele acontece com toda mulher que engravida. Então, após o parto, ela passa por todas essas alterações. Portanto, isso é um conceito médico que a medicina ampara, que traz e define. E por serem uma série de alterações que acontecem no corpo da mulher, ela é detectável por perícia. E aí a medicina estipulou um prazo, uma duração para o puerpério, que, como eu disse anteriormente, é de 8 semanas. Já o estado puerperal, ele é uma coisa incomum, obviamente incomum, porque nem toda mulher passa por essas alterações psíquicas após um parto. E ele é um conceito jurídico, ou seja, foi um conceito criado pelo legislador justamente no artigo 123 do Código Penal. Inclusive, uma crítica médica que fazem a esse termo é porque ele não é amparado pela medicina. A medicina não sabe definir, não saberia definir o que é estado puerperal. E por não saber definir, justamente por não ter como definir, né, é que não é detectável em perícia. A perícia não consegue dizer se a mulher está em estado puerperal ou não. E o legislador, quando criou esse termo, ele deixou em aberto a duração desse estado, né? Ele não disse quanto tempo dura. E aí há um entendimento, né, de que se refere ao puerpério precoce, que seria até 10 dias após o parto, ou seja, algo mais imediato. Em relação ao contexto histórico, eu trouxe alguns fatos para vocês, mas eu queria destacar que é um pouco complicado, né, quando você vai pesquisar sobre infanticídio, achar fatos e achar como é que o infanticídio foi visto ao longo de toda a história. Há uma série de lacunas. Mas eu trouxe aqui para vocês 3 fatos em ordem cronológica, para que a gente possa fazer uma breve análise de como é que o infanticídio foi visto pela sociedade ao longo do tempo. No Império Romano, em algumas tribos bárbaras, o infanticídio era uma prática comum, principalmente quando precisava fazer o controle populacional e o racionamento de comida. Então, quando estava faltando alimento, quando tinha pouco alimento, as mães simplesmente matavam seus filhos. E na maioria das vezes as crianças eram as primeiras a morrer, em grande parte das culturas da época. Aí, com a evolução social, né, com a evolução humana, a gente passa a ver o infanticídio como uma prática muito mais grave, uma coisa mais reprovável socialmente. E aí, na Idade Média, as mães que assassinavam os próprios filhos eram severamente punidas, com empalamento, de acordo com os costumes da época, e até mesmo enterradas vivas. E aí, novamente, o tempo passa, a sociedade evolui, e a gente chega nos dias de hoje. Atualmente, o infanticídio é uma prática um pouco mais pontual, e ela é mais presente em algumas culturas em relação a outras. E aí eu trouxe o exemplo aqui da China, mas, salvo engano, também acontece na Índia, né? E na China a gente tem um elevado número de casos de infanticídio, principalmente de infanticídio feminino. Isso acaba fazendo com que haja um desbalanceamento populacional. Então lá na China a gente tem mais homens do que mulheres. Também trouxe para apresentar para vocês algumas legislações anteriores que falavam sobre infanticídio aqui no Brasil. A primeira legislação que a gente tem conhecimento que fala sobre infanticídio é o Código Criminal do Império de 1830. E ele prevê, né, define e prevê uma pena para esse crime nos artigos 197 e 198.
A pena, de acordo com esses artigos, é de prisão de 1 a 3 anos. E aí essa pena é relativamente branda, parece que o crime não era levado de uma forma mais séria, como algo realmente grave. Com o passar do tempo e a evolução jurídica, surge o Código Penal de 1890. E no Código Penal de 1890, o infanticídio é visto de uma forma muito mais grave, muito mais reprovável socialmente, sabe? E aí, no artigo 298, a gente tem a conceituação do que é infanticídio e a previsão de pena de 6 a 24 anos. Só que o Código Penal de 1890, ele também prevê um atenuante, que seria a defesa da honra. A defesa da honra é uma coisa um pouco subjetiva, então fica difícil definir. Mas, em linhas gerais, a defesa da honra seria em relação àquelas mulheres que tiveram filhos fora do casamento, filhos bastardos, que, enfim, são mal vistos pela sociedade, e elas matam o próprio filho para que elas possam obter de volta alguma espécie de honra, algo do tipo. Nesses casos, o legislador entendia que poderia haver essa atenuante, né? A pena poderia ser um pouco menor. E aí a prisão passava a ser de 3 a 9 anos. Eu passo a palavra agora para a Vitória Regina. Meu nome é Vitória Regina. Eu vou falar um pouquinho sobre a legislação e a jurisprudência acerca do infanticídio. O artigo 123 do Código Penal caracteriza o crime de infanticídio como o ato de matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após ele. Trata-se, portanto, do homicídio cometido pela mãe contra seu filho, nascente ou recém-nascido, sob a influência do estado puerperal. É uma hipótese de homicídio privilegiado em que, por circunstâncias particulares e especiais, houve por bem o legislador conferir tratamento mais brando à autora do delito, diminuindo a faixa de fixação da pena. O puerpério, que é o período que se estende do início do parto até a volta da mulher às condições normais do período pré-gravidez, é de extrema importância para a caracterização do crime como infanticídio. O entendimento da jurisprudência majoritária é no sentido da dispensa da perícia médica para a constatação do estado puerperal, visto que este é efeito normal e corriqueiro de qualquer parto. O que na realidade existe é uma presunção iuris tanto, ou seja, até que se prove o contrário, a mulher após o parto tem perturbações psicológicas e físicas, geralmente normais, mas quando intensas, causam um distúrbio tão grande que a mulher pode eliminar o recém-nascido. A influência do estado puerperal pode exercer diversas funções e produzir diferentes efeitos, dependendo do contexto em que se encontra. Assim, por exemplo, será elementar do tipo quando apenas influenciar a conduta de matar o próprio filho. Quando, porém, sua intensidade for suficiente para perturbar a saúde mental a ponto de reduzir a capacidade de discernimento e determinação, ou ainda poderá excluir a imputabilidade se atingir o nível de doença mental. Pode passar. O crime de infanticídio possui 9 classificações diferentes. São elas crime próprio, aquele cujo tipo penal exige uma qualidade ou condição especial dos sujeitos ativos ou passivos. Crime de forma livre, aquele que pode ser praticado de qualquer forma, sem um comportamento especial previamente definido. Crime comissivo, aquele que o tipo penal prevê um comportamento positivo, ou seja, uma ação. Crime material, aquele cuja consumação depende da produção do resultado definido no tipo penal. Crime instantâneo de efeitos permanentes, que é aquele que o resultado da conduta praticada pelo agente é permanente e irreversível. Crime de dano, aquele que, para sua consumação, deve haver a efetiva lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo. Crime unissubjetivo, aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. Crime plurissubsistente, aquele em que existe possibilidade real de se recorrer passadamente às fases do intercrimes. E crime progressivo, aquele que ocorre quando da conduta inicial que realiza um tipo de crime o agente passa a ulterior atividade, realizando outro tipo de crime, de que aquele é a etapa necessária ou elemento constitutivo. Pode passar. O infanticídio admite a tentativa e esta se aperfeiçoa quando, apesar da ação finalista do sujeito ativo, a morte do filho não sobrevém por circunstâncias estranhas à vontade daquele, ou seja, à vontade da mãe. Iniciada a ação de matar, esta pode ser interrompida por alguém que impede a sua consumação.
Não há previsão da modalidade culposa. Assim, se a mulher matar a criança culposamente, não responde por crime nenhum. A pena é a detenção de 2 a 6 anos para o crime consumado. Não há previsão de qualificadores, majorantes ou minorantes especiais, nem modalidade culposa, como eu já falei. E a ação penal é pública e incondicionada. Pode passar. Por fim, falando da jurisprudência, eu trouxe aqui alguns casos de julgados. O primeiro aponta que parte da jurisprudência vem entendendo que a influência do estado puerperal na conduta da agente que mata o próprio filho após o parto é presumida. Há entendimento contrário. No caso, considerando que os fatos não ocorreram logo após o parto, não há como reconhecer a influência do estado puerperal. O segundo fala que tanto o homicídio quanto o infanticídio pressupõem a conduta típica matar, repousando a diferença entre ambos apenas na específica situação em que se encontra o agente deste último, qual seja o estado puerperal, definido como sendo o período que vai do deslocamento e expulsão da placenta à volta do organismo materno às condições normais. E no último, caracterizou a ré como inimputável em razão de doença mental, estado puerperal, correta absolvição sumária com aplicação de medida de segurança, que é aquele caso que eu falei para vocês, que em alguns casos o estado puerperal chega a um distúrbio tão grande que pode excluir a imputabilidade da mulher se atingir o nível de doença mental. Agora eu passo a palavra para a Nexa. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Nexa. Eu vou falar agora sobre os objetivos periciais e a gente dividiu esse tópico em 3, que é o exame pericial, provas de vida extrauterina e docimáceas extrapulmonares. Eu vou focar mais do exame pericial. E os outros 2 tópicos, eles serão abordados posteriormente pelos meus colegas. Pode passar, Maria. A perícia nos casos de homicídio, ela é considerada, conhecida também como cruz dos peritos, porque ela é um dos maiores desafios na prática da medicina legal, tanto pela sua complexidade, quanto pela dificuldade de identificar e tipificar o crime. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o exame pericial e, suas características, o que deverá constar no exame pericial. Nos casos, no estado de natimorto, feto nascente, infante nascido ou de recém-nascido, nesses casos serão diagnosticados o tempo de vida do feto. E no segundo caso, trata da vida extrauterina, e nesse caso deve ser diagnosticado o nascimento com vida. No terceiro ponto, nós temos a causa jurídica da morte do infante. Nesse caso, deve ser diagnosticado o mecanismo da morte. No quarto ponto, nós temos no quinto ponto, nós temos o estado psíquico da mulher, que nesse caso, nós devemos identificar o chamado estado puerperal. E temos mais um ponto falando da comprovação do parto pregresso, e nesse caso, deveremos diagnosticar tanto o estado do puerpério ou o parto recente da mulher ou antigo, da autora. Pode passar, Maria. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o natimorto. Genival Veloso França, ele define natimorto como: natimorto, para ele, é o feto que, durante o período perinatal, é morto, podendo acontecer tanto por causa violenta quanto por causa natural. E aí vamos definir o que é, ele fala também sobre o que é perinatal. Perinatal é o período que se inicia na 22ª semana de gestação, mais ou menos 5 meses e meio de gestação, e quando o peso do feto é de 500 gramas, e vai até o 7º dia de nascimento do bebê. Ou seja, o natimorto é o feto que, durante esse período, que vai da 22ª semana até o 7º dia de nascido do bebê, que ele é morto durante esse período. Então, isso aqui é considerado natimorto. Pode passar, Maria. Agora vamos falar das causas do natimorto. Nós temos tanto as causas naturais quanto as causas violentas. Agora eu vou falar especificamente das causas naturais. Nós temos a anoxia anteparto, que é quando falta oxigênio no interior do útero. Segundo ponto, temos a prematuridade, que é o bebê que nasce antes da 37ª semana de gestação. Temos também as anomalias congênitas, que podem acontecer alterações funcionais ou estruturais, e aqui nós temos uma foto de um bebê cíclope,
ele tem alterações tanto funcionais quanto estruturais. E também temos a doença hemolítica congênita, que é quando os glóbulos vermelhos da criança são destruídos ou degradados pelos anticorpos da mãe. Pode passar, Maria. Agora eu vou falar sobre as causas violentas de natimorto. Eu não vou me aprofundar muito nesse tópico, porque o pessoal vai falar sobre o aborto especificamente, eles vão adentrar mais nesse assunto, vão ser mais profundos. Então, aqui eu só trouxe 2 tópicos que identificam que as causas violentas elas podem ser podem ser tóxicas, que é por meio de medicamentos, ou mecânica. E agora eu vou falar sobre o feto nascente. Pode passar, Maria. O feto nascente, ele apresenta todas as características do infante, porém ele não respirou. Ele apresenta todas as características do infante nascido, porém ele não respira, ele nasce, mas ele não respira. Em algumas legislações, o crime de feto nascente, ele é conhecido como feticídio, mas isso em outras legislações. Perdão. Genival Veloso França, ele fala que no infanticídio de feto nascente, as lesões causadoras da morte estão situadas na região onde o feto começa a se expor e tem as características das feridas produzidas in vitro. Ou seja, as lesões elas ocorrem quando o feto já saiu totalmente ou ainda está saindo do útero da mãe. E a partir disso, a mãe ou um terceiro qualquer, eles praticam os atos violentos na criança que está desprotegida, porque ela já saiu parcialmente ou totalmente do útero da mãe, então ela está totalmente desprotegida. Totalmente ou parcialmente desprotegida. Agora eu vou falar sobre o infante nascido. O infante nascido é aquele que acabou de nascer, respirou, mas não recebeu nenhum tratamento ou cuidado especial. E aqui eu vou apresentar algumas características que podem ser observadas nele. Podem ou não ser observadas, que no caso do tumor de parto, que é uma saliência de cor violácea, mais ou menos no couro cabeludo da criança, em alguns casos ela não se apresenta. Então, isso pode acontecer pode sumir após 24 horas ou 36 horas do nascimento da criança, e ela se forma por causa da pressão exercida pelo anel do colo uterino. Agora eu vou falar sobre o fato do cordão umbilical, porque um dos fatos mais importantes para se identificar o infante nascido é a questão do cordão umbilical não ter sido separado ou não ter sido ainda cortado, não ter recebido tratamento da placenta, não foi separado da placenta da mãe. Então, isso favorece a identificação do infante nascido, do infanticídio, assim classifica-se como infanticídio, muito mais fácil de identificar. No infante nascido, a gente vê também, consegue se comprovar a respiração autônoma, que a criança ela respirou. E também o estado sanguinolento fetal, ou sangue fetal, que é aquele sangue que a criança fica envolvida, não sei se vocês já viram, se já ver algum filme, ou também às vezes algum vídeo assim, sobre partos, que a criança ela nasce, ela fica toda cheia de sangue, e assim que nasce, o pessoal vai lá e limpa ela, e tipo, no infante nascido isso não ocorre, a criança fica com esse sangue, e esse é também um ponto que favorece a identificação do infante nascido. Existem também outros pontos, mas eu não abordei aqui para ser mais sucinta. E nessa imagem aqui, vocês podem observar que o cordão umbilical e a criança estavam ligados, e também ela estava um pouco suja de sangue. Então, aqui é um infante nascido, identificado por essas duas características. Pode passar, Maria. Agora eu vou falar sobre o recém-nascido, e a principal diferença dele para o infante nascido é que o recém-nascido, ele nasce, respira e tem os cuidados especiais, ao contrário do infante nascido, que não tem isso. Então, o recém-nascido, ele começa no estágio que vai desde os primeiros cuidados após o parto, assim que ele nasce, ele tem os primeiros cuidados, ocorre o corte do cordão umbilical, ele recebe esse tratamento do cordão umbilical, e também ele não apresenta o estado sanguinolento, ele não está coberto de sangue, a mãe vai e limpa ele, a mãe ou alguém limpa ele. Então, ele não apresenta esses dois pontos, e acontece desde os primeiros cuidados após o parto até o 7º dia de nascimento. Pode passar. Agora eu vou só recapitular as diferenças entre recém-nascido, infante nascido e feto nascente. Bom, acho que a principal diferença entre recém-nascido e infante nascido
é que o recém-nascido, ele tem um tratamento, ele nasce, respira e tem um tratamento, tipo, ele ocorre o corte do cordão umbilical, ele é limpo, não apresenta o estado sanguinolento, o sangue fetal, e já o infante nascido, ele nasce, respira, mas ele não tem nenhum tratamento, ou seja, não apresenta, ele pode apresentar o cordão umbilical e também o sangue fetal. Já a diferença entre o infante nascido e o feto nascente é que o feto nascente, ele nasce, mas ele não respira. Já o infante nascido, ele respira. E o feto nascente, ele pode apresentar também a questão do que o cordão umbilical não foi cortado e também o estado sanguinolento, assim como outras características que tem no infante nascido. Agora eu vou passar a palavra para a Maria. Muito obrigada. Boa tarde, me chamo Maria Vitória. Vou falar aqui um pouquinho sobre as docimases. Docimase, ela vem do grego dokimos, que significa eu provo. A docimase, ela constitui a busca da prova de uma possível respiração ou não e seus efeitos no infante. No caso, vai ser dividido em docimases pulmonares, quando realmente o objetivo da prova for captar se houve a presença ou ausência de respiração, e extrapulmonares, se for relativo aos efeitos que essa também produziu para o infante. A primeira docimase em estudo é a docimase hidrostática pulmonar de Galeno. E Genival Veloso ele vai dizer que essa é a mais usada na perícia médico-legal. Basicamente, ela vai atuar em torno da densidade do pulmão. Um pulmão fetal comum, ele vai ter uma densidade em torno de 1,04 e 1,09. Mas, quando esse pulmão ele respira, o peso permanece o mesmo, porém a densidade ela vai para entre 0,7 e 0,9. Nesse tipo de docimase, existem 4 fases, que vão indicar os graus de respiração do infante ou a ausência deles. Esse exame em si, ele é válido apenas 24 horas depois do falecimento, porque, senão, depois desse período, vão ter a influência de certos gases putrefativos que podem ocasionar falsos positivos. Alguns autores, eles vão defender ainda uma 5ª fase, que seria através da docimase hidrostática de Carr, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas não é um entendimento unânime. Eu trouxe aqui imagens do professor Malthus de 2 fases. A primeira fase, basicamente, vai constituir quando o perito ele pega os órgãos do sistema respiratório, pulmões, traqueia e laringe, e vai colocar junto, geralmente, com o timo e o coração. Nesse caso aqui, o Dr. Malthus ele só pegou os pulmões e o coração, e ele vai colocar em um recipiente de profundidade preenchido até 2/3 com água à temperatura ambiente. Se os pulmões eles ficarem ao fundo junto com os demais órgãos, a fase vai ser negativa e vai dar prosseguimento à próxima. Se ele flutuar ou ficar meia água, o resultado vai ser positivo e o infante definitivamente respirou. A segunda fase, que eu vou elencar aqui também, só a título de ilustração, o perito vai pegar apenas o pulmão e vai colocar no recipiente nas mesmas condições. Se ele ficar ao fundo, a fase vai ser negativa e vai para a próxima. E se ele flutuar ou ficar sobre ela, o resultado vai ser positivo e o infante ele respirou pouco, precariamente. A terceira fase vai usar fragmentos do pulmão e a última fase vai utilizar os mesmos fragmentos de maneira a pressionar. O dedo do perito vai pressionar contra o fundo do recipiente para anotar se há ou não a saída de bolha sanguinolenta. Se isso ocorrer, a fase é positiva e existem indícios de que o infante respirou, mas não é certo. É uma prova considerada duvidosa, segundo o Genival Veloso. A próxima docimase é a docimase diafragmática de Ploquet, e vai trabalhar aí com a pressão exercida pelas vísceras. No caso, você vai observar ali o diafragma, e se houver uma horizontalidade diafragmática, quer dizer que o infante chegou a respirar. Já se houver uma convexidade exagerada das cúpulas do diafragma, quer dizer que, a priori, não houve respiração. A próxima docimase é a docimase óptico-visual de Bouchut, que vai tratar aí de uma inspeção do pulmão e vai olhar aqui onde é que ele está. Se ele estiver ali pela área das gotoeiras paravertebrais, quer dizer que não houve respiração.
Já se os pulmões estiverem ligeiramente insuflados e se uma parte do lobo pulmonar ela estiver ali cobrindo parcialmente o pericárdio, aí quer dizer que houve respiração. A próxima docimase é a docimase tátil, de Nerio Rojas. É uma docimásia não muito, como é que eu posso dizer, não muito certa e 100% confiável, vai basicamente observar, o perito vai observar se há uma crepitação específica ou característica no pulmão e uma sensação esponjosa. Se houver, tanto essa sensação quanto essa crepitação específica, quer dizer que houve respiração. Se não, se o pulmão ele meramente tiver uma consistência carnosa, quer dizer que não houve respiração. A docimásia óptica de Card, você vai pegar fragmentos de pulmão e vai esmagá-los entre duas lâminas, formando um esfregaço. Se, ao observar esse esfregaço, o perito encontrar bolhas de ar, quer dizer que houve respiração. Só que esse é um método que ele não serve para pulmões putrefeitos, porque nos pulmões putrefeitos há consequente emissão de gases putrefativos. Então, originaria facilmente um falso positivo. Na docimásia radiológica de bordas, vai ali analisar a opacidade dos pulmões por raio-x. Então, nesse caso, se o diafragma ele não for visto, quer dizer que não houve respiração. Já se houver se for possível você ver ali a consistência dos alvéolos, se houver um desenho alveolar, quer dizer que houve a respiração. Genival, ele também vai dizer que é possível você fazer esse tipo de docimada, é possível utilizar também a tomografia axial computadorizada e a ressonância magnética nuclear. Porque através dessa também vai ser possível você captar a densidade por meio de imagens. A próxima docimásia é a docimásia hidrostática de Card. Essa é a que foi dita anteriormente, que seria considerada por alguns como uma complementação de galênio, quando a dúvida acerca, principalmente da quarta fase, persiste. Quando ela é mesmo positiva, o perito ele ainda tem dúvidas se o infante respirou ou não. Nesse caso, ela pode ser dividida em por aspiração ou por imersão em água quente. A próxima docimásia é a docimásia histológica de Baltazar. Ela é usada mesmo em pulmões putrefeitos e é considerada por Genival como uma das mais perfeitas. Basicamente, vai consistir numa análise microscópica do tecido pulmonar. E o perito ele vai ali observar. Se houverem algumas características específicas, por exemplo, se há dilatação uniforme dos alvéolos, quer dizer que houve a respiração. Já se as cavidades alveolares elas estiverem colabas, estiverem fechadas, e houver a presença de bolhas de ar disformes ao longo do tecido intersticial, aí quer dizer que não houve a respiração. Se não for possível você observar o perito observar o tecido alveolar, ele vai se debruçar sobre as fibras elásticas pelo método de Weigert. E se não for possível as fibras elásticas, ou seja, se as fibras elásticas forem inúteis, ele vai se debruçar sobre o retículo fibrilar através do método de Levy-Bichowski. Sim, vale destacar que o método inicial da docimásia histológica, ela é através da técnica de histologia comum, de análise do tecido pulmonar, e é válida mesmo em pulmões putrefeitos. À esquerda, nós temos, então, diferentes resultados dessa docimásia histológica, no qual o superior consiste em um resultado positivo e o inferior no resultado negativo. É possível observar, portanto, que no resultado positivo, nós vemos a dilatação uniforme dos alvéolos, e também um certo achatamento das células epiteliais, de se predispor, segundo o Genival Veloso. Já no negativo, você observa também as cavidades alveolares fechadas, com bolhas gasosas irregulares. A docimásia epimicroscópica pneumoarquitetônica de Hilário Veiga de Carvalho, vai consistir, então, no estudo de superfície externa do pulmão, no qual, se houverem cavidades cheias de ar e arredondadas, quer dizer que houve respiração. Já se for possível observar apenas um fundo negro uniforme e sem alterações
propriamente ditas, quer dizer que não houve respiração. No pulmão putrefeito, ademais, é possível a observação de bolhas grandes e disformes com distribuição irregular. Por fim, na docimásia química de Card, nós temos também pega-se um fragmento do pulmão da parte central de um lobo e coloca-se, após lavagem em álcool puro, em uma solução alcoólica de potássio cáustica a 30%. Nesse caso, vai haver a destruição do parênquima e, a partir desse, o desprendimento de bolhas de ar. Se isso realmente ocorrer, quer dizer que houve respiração. Já cabe destacar nesse sentido que, no caso dos pulmões putrefeitos, por exemplo, vai haver a destruição do parênquima de forma mais rápida, sendo que o resultado desse processo vai ocasionar bolhas grandes. Não simplesmente algumas bolhas de ar, mas bolhas grandes e consistentes. Vou passar a palavra agora a Rafael, que vai tratar um pouquinho das docimásias extrapulmonares. Boa tarde, meu nome é Rafael. Como Maria estava falando, eu vou dar continuidade. Agora trataremos das dosimácias extrapulmonares, ou seja, vão ser os exames que o perito ele vai realizar que concebem além do pulmão. A começar das dosimácias respiratórias. A dosimácia gastrointestinal de Breslau, que é essa da foto aí do canto superior esquerdo, ela é realizada retirando do esôfago até o reto do infante. Isso feito, vai ser pego o aparelho gastrointestinal do feto e ele vai ser colocado em um recipiente cheio de água. É parecido com o que Maria estava falando. Se o aparelho ele flutua, é porque houve a respiração em vida. E se ele afundar, é porque não houve. Porque se entende-se que no início, a criança, quando ela nasceu com vida, ela já respirou e entrou ar por todo o seu aparelho digestivo. A segunda docimácia é a auricular de Verden e Wendt e Gelé. Essa daí vai se dar pela presença de ar no ouvido médio. E que o ar ele penetra pela cavidade timpânica, pelo ouvido médio, que é essa partezinha alaranjada amarela da foto, através da tuba auditiva. Esse exame ele é recomendado quando só se recebe a cabeça do feto. Então, ele vai ser realizado assim. O perito ele vai pegar a cabeça do infante, vai colocar num recipiente com água também, e ele vai perfurar o tímpano do infante com um bisturi ou uma agulha, algo que seja, a cabeça que está submersa na água. Se subir uma bolinha, é porque o infante ele teve um momento de respiração fora do útero. Se não subir, é porque ele nunca respirou, então ele nasceu morto. Pode passar, Maria. Agora, dando continuidade, vou falar sobre a docimácia hematopneumohepática de Severi. Aqui a gente vai ter o estudo das oxihemoglobinas. Aí embaixo a gente tem a ilustração. Na direita a gente tem a oxihemoglobina representada em vermelho por conta do oxigênio. A gente percebe que tem os filamentozinhos, eles estão mais condensados, até em referência ao centro, como se pode ver. E na esquerda, em azul, a gente tem um filamento mais espaçado, principalmente em relação ao centro. E essa oxihemoglobina, ela vai ser comparada vai ser analisada o sangue do pulmão e do fígado. E se as taxas forem diferentes, é porque houve uma respiração. Pela questão da respiração que a troca gasosa. Na docimásia pneumohepática de Putinotti, também vai ter como referência o pulmão e o fígado, só que nesse caso vai se comparar o peso desses órgãos. O pulmão que respirou, ele necessariamente vai ser mais leve do que o fígado. Já na docimásia pleurica de Plasek, é uma questão anatômica da gente. Que quando a gente respira, forma uma pressão negativa na cavidade pleural.
e ali pela área do pulmão. Pode passar, Maria, por favor. Continuando, a docimácia traqueal de Martin. É utilizado esse manômetro, que é um medidor de fluidos, algo parecido como esse daqui. Eu não tenho muita certeza se esse é utilizado na medicina legal, mas eu acredito que sim. Então, é feito uma incisão pela traqueia e ele é colocado. E aí se faz a pressão sobre o pulmão. Se ele indicar ali um movimento, é porque houve a respiração, houve o ar. E caso o pulmão esteja putrefato, também não pode ser utilizado, pelo mesmo motivo que Maria disse. Na docimásia hematopulmonar de Zaleski, vai ocorrer um estudo das hemácias dos pulmões, que para identificar se houve ou não a respiração. É meio parecido com aqueles do slide anterior, que eu acabei de comentar. Na docimásia de Pulquet, a respiração vai ser determinada se ela ocorreu ou não pela diferença do peso relativo do pulmão do feto nascido. Pode passar, Maria. Bem, a gente também tem a docimásia do volume de água de Bert. Nesse caso, o coração e o pulmão eles são colocados em um vaso especial contendo água. E a respiração ela vai ser determinada se houve ou não pelo deslocamento dessa água nesse vaso especial. Felizmente eu procurei, eu não consegui encontrar nenhuma imagem desse vaso para trazer aqui para vocês. Já na docimásia hematoarteriovenosa, essa é indicada quando a gente tem apenas um membro da criança, do bebê. Ou seja, se a gente tem um braço ou uma perna, aí que tenha uma artéria e uma veia, a gente vai colher o sangue arterial e o venoso, porque eles são diferentes para quem respira. Se a criança respirou e ocorreu a hematose, como está nessa imagem aí de baixo, vai ser necessariamente taxas diferentes entre o sangue arterial e o sangue venoso. No caso de uma criança que nasceu sem vida e ela nunca respirou e nunca realizou uma hematose, vai ser a mesma taxa, tanto do sangue arterial quanto do venoso. Pode passar, Maria. Sim, lá naquela é importante dizer que, mesmo se percebendo as hipóxia-hemoglobinas no feto, não quer dizer que ele respirou, porque elas podem ser passadas pela placenta da mãe, enquanto ainda está na vida uterina, o feto. Agora, partindo para as docimásias não respiratórias, temos a docimásia ciálica de Souza Diniz. Ela vai se dar pela presença de saliva no estômago, que é percebida pela reação de sulfocianetos. O que é isso? Assim, o perito ele vai identificar que houve vida daquela criança pela saliva, porque ela é um indício de que ela nasceu e ela engoliu pelo menos uma vez. E na docimásia alimentar de Beoff, a gente vai ter o indício do nascimento com vida da criança por leite, grânulos gordurosos ou amiláceos no estômago, que isso vai ser um estudo microscópico, que vai revelar uma possível alimentação da criança. É importante salientar que pode ser encontrado o induto sebáceo, que Genival França fala que esse induto sebáceo ele é passado também na vida intrauterina e não extrauterina. Na docimácia bacteriana de Malvoz, a gente vai ter a determinação que a criança ela nasceu com vida pela presença da bactéria pólen, do gênero pólen. A doutrina, nesse caso, diverge sobre a causa da bactéria estar ali, se foi por causa de uma alimentação ou se foi por causa de uma respiração. Só que ambos concordam que é um indício de vida extrauterina. Pode passar, Maria. A gente ainda tem a docimásia úrica de Boudin-Ziegler. Nesse caso, são indícios de uma vida por causa do ácido úrico. Ele forma estrias amareladas na zona medular. E essas estrias elas vão revelar que o feto ele viveu 1 ou 2 dias de vida, pelo menos.
Na docimásia de nervo óptico de Mirto, a gente tem um efeito que é a mielinização do nervo óptico. Ela começa de 12 horas de quando a criança nasceu e perdura até 4 dias do nascimento. Nesse exame aqui embaixo, a gente tem aqui, como estrias em forma de chama brancas brilhantes, geralmente contíguas com a margem do disco óptico. Nessa imagem, a gente tem aqui um nervo óptico, tem esses filamentozinhos vermelhos e essa parte branca, bem parecida com uma chama, como eles dizem, é a mielinização. Pode passar, Maria. Por fim, a gente tem algumas provas ocasionais. Elas são utilizadas como uma forma subsidiária, uma forma de ajudar. Elas são anexadas à perícia daquela, geralmente. Mas, por si só, elas já podem ser um indício de que aquele feto nasceu com vida. O primeiro são os corpos estranhos nas vias respiratórias, que compreendem a traqueia, os brônquios e os pulmões. Ou seja, isso revela que teve pelo menos uma inspiração. Essa presença de corpos estranhos é muito comum, no caso de soterramento e etc. Também pode haver substâncias alimentares no tubo digestivo, que indicam que a criança ela engoliu alguma coisa. Portanto, ela viveu. E, por fim, a gente tem a presença de lesões. As lesões, elas indicam que elas dão um indício podem dar um indício da causa da morte. Elas podem ser um aditivo ou podem ser até a própria causa da morte do infante. E é isso. Agora eu passo a palavra para a Letícia. Olá, meu nome é Letícia Macedo e agora a gente vai tratar da causa jurídica da morte nos casos de infanticídio. Mas antes disso, é bom que nós entendamos o que é esse conceito e onde ele se situa no estudo da disciplina de medicina legal. E é justamente na tanatologia forense ou tanatologia médico-legal, que inclusive será objeto de estudo de um dos grupos de seminário, mas que cabe aqui uma breve introdução. A tanatologia forense é a área da medicina legal que vai estudar a morte e suas consequências jurídico-sociais. E um dos seus principais objetivos é justamente o diagnóstico da causa jurídica da morte, que é o que nós vamos trabalhar aqui. E pode ser conceituada como toda e qualquer causa violenta capaz de determinar a morte. A importância do diagnóstico da causa jurídica da morte reside justamente no fato de que ela vai nos permitir estabelecer, vislumbrar quais serão as consequências jurídicas decorrentes daquela morte. Diferente, por exemplo, da causa médica da morte, que vai dizer quais órgãos, quais funções foram lesionadas e levaram à ocorrência do óbito. E falar em causa jurídica da morte é necessariamente falar de uma morte violenta. E o que é uma morte violenta, que se contrapõe àquela ideia de morte natural, advinda de patologias? A morte violenta é aquela causada por uma ação exógena e lesiva sobre o corpo. Em outras palavras, é aquela morte ocasionada por uma força externa, o que não ocorre na morte natural, por exemplo. E essa morte violenta, ela poderá ocorrer em 3 situações. E é justamente isso que a causa jurídica da morte vai determinar. Vai determinar se ocorreu um homicídio, que é quando um ser humano retira a vida de outrem dolosa ou culposamente. Ela vai determinar se foi um suicídio, que é quando a pessoa dispõe da sua própria vida voluntariamente, ou se foi um acidente. É justamente isso que a causa jurídica da morte nos vai indicar. E como é que será feito esse diagnóstico, né? Como é que será feita essa descoberta? Através tanto do trabalho da necropsia, que por muitas vezes poderá dizer que a morte foi violenta e não foi natural, mas que não dirá se foi um homicídio, se foi um suicídio ou um acidente, mas também do trabalho da perícia criminal, que vai inspecionar o local, enfim, e juntamente com a necropsia vai poder estabelecer a causa jurídica da morte, que é de tamanha importância. Pode passar o slide, por favor. E agora, falando da causa jurídica da morte, nos casos de infanticídio propriamente dito, ela poderá ser criminosa ou acidental. Claro que a morte natural afasta a hipótese de infanticídio, bem como o suicídio, né? Logicamente. E antes eu queria fazer um adendo. Essa classificação que eu estou utilizando é de França, do livro de Fundamentos de Medicina Legal. Mas o nosso Código Penal, né, como já foi tratado aqui no nosso seminário, ele estabelece um infanticídio cujo elemento subjetivo é necessariamente o dolo. Então, a mãe que mata o seu filho após o parto, sob influência do estado corporal, de forma acidental, ela não será enquadrada
como autora do crime de infanticídio, mas muito provavelmente de homicídio culposo. Entretanto, França traz como causa mortes do infanticídio tanto a criminosa quanto a acidental. E é essa classificação que nós vamos utilizar no seminário. Pode passar. Bem, em sendo o infanticídio cuja causa-mortes é acidental, ele poderá ser causado pelas mais diversas formas de energia que nós já estudamos quando estávamos tratando de traumatologia médico-legal. Poderá advir de energias de ordem mecânica, através da compressão, da contusão ou da utilização de objetos perfurantes, perfurocortantes, cortocontundentes. Poderá advir também da energia física, através de combustão, de queimaduras. E também muito comum naqueles casos de recém-nascidos que são deixados em locais inóspitos, onde vai haver justamente a ação da energia física através do frio, do calor. Também poderá ser ocasionado pelas energias físico-químicas, né? E uma das mais comuns é o estrangulamento, mas também pode ser através de afogamento ou sufocação, e também, mais raramente, pela energia química, né? Através do envenenamento, por exemplo. Pode passar. E eu trouxe um caso concreto para ilustrar justamente um caso de infanticídio no qual a causa-mortes foi criminosa. Esse é o relato do Ministério Público e eu vou ler um pouco para ilustrar essa situação. No dia 25 de outubro de 2013, eu não tô conseguindo ler a outra parte aqui, mas a denunciada, sobre a influência do estado puerperal, matou a própria filha logo após o parto. Segundo restou apurado, naquela manhã, a denunciada, após gerar luz, dirigiu-se a uma fossa no fundo da sua casa, onde arremessou a filha recém-nascida juntamente com alguns cobertores e objetos com que pretendia ocultar o corpo da criança. Contudo, ao ouvir um choro incessante, os vizinhos da denunciada acionaram o corpo de bombeiros para realizar o salvamento da criança, a qual, porém, já foi resgatada sem vida. Então, esse caso ilustra, né, o infanticídio cuja causa-mortes aí foi criminosa. Pode passar. E, por fim, né, nós temos as causas acidentais de infanticídio, que seria, no caso, que poderia ocorrer, né, em 3 momentos: antes do parto, durante o parto ou após o parto. Antes do parto, ela ocorre normalmente por traumatismo direto na parede abdominal da gestante. Durante o parto, geralmente, o recém-nascido pode se enrolar com cordão umbilical, ele poderá inalar líquidos, ou poderá haver até mesmo a compressão da sua cabeça em caso de pelvis mais estreitas, e essas são as causas mais comuns. E após o parto, né, a ocorrência mais comum é de traumatismo e quedas. E agora eu passo a palavra para a Rebeca, que vai continuar a explanação do conteúdo. Bom, falando especificamente agora da mãe, né, a infanticida, já foi feita inicialmente uma diferenciação superficial sobre o que é o puerpério e o estado puerperal, que é considerado no tipo lá do artigo 123 do Código. Mas eu vou me debruçar mais sobre o assunto e detalhar um pouco mais para que se entenda como esse estado puerperal ele influencia a mulher nesse tipo específico e como ele é importante, como é um requisito imperioso para que esse crime venha a acontecer, esse delito venha a acontecer, seja tipificado dessa maneira, né? Bom, eu coloquei aí o período de transição, gestação, puerpério e o estado psíquico da parturiente. Bom, toda mulher, durante a gestação e após a gestação, ela passa por várias transformações fisiológicas, enfim, de todas as maneiras, emocionais, psicológicas, é natural. Muita gente, um senso comum, acredita que a mulher, logo após o parto, ela volta ao seu natural. Muita gente até estranha a barriguinha saliente que fica depois do parto. Mas a verdade é que existe esse período, que é chamado de puerpério, que é um período em que, por exemplo, na gestação, você tem o aumento dos níveis de progesterona e de estrogênio. Já no período do puerpério, você tem a queda desses hormônios, da produção desses hormônios. Entre outras coisas, o período do puerpério é justamente ali, quando se inicia o parto, até alguns dias depois,
né? E é justamente o momento em que a mãe ela vai voltar para o seu corpo pré-gravídico, né? Para o corpo anterior à gestação. Então, os órgãos eles vão ali se realocar, digamos assim. O útero ele vai passar por um processo de involução, diminuição de tamanho. Então, você tem várias condições físicas e químicas dentro do corpo da mulher, e também psicológicas, obviamente, que vão influenciar aí o emocional dela, o estado psíquico dela como um todo, nesse momento do puerpério. Muriel Takaki, ele fala que existe três classificações, três possibilidades de puerpério. Você tem o puerpério imediato, que é aquele que acontece até 10 dias depois do parto. Você tem o tardio, que é até 45 dias após o parto. E você tem o remoto, que é depois de 45 dias. Como Vitória já falou lá no início, quando ela estava falando sobre o conceito, a maioria dos obstetras, eles falam que, tipo, você tem até 8 semanas de puerpério. A outra coisa que também é muito interessante se falar com relação a isso, para demonstrar essas transformações emocionais, psicológicas e físicas que a mulher passa, é o chamado baby blues e a depressão pós-parto, que não são a mesma coisa. O baby blues é comum, ele pode surgir aí nos primeiros 3 dias após o parto, e ele geralmente passa muito rápido, cerca de 2 semanas no máximo. É uma tristeza, uma ansiedade que a mãe ela sente com relação ao bebê, com relação a ela mesma, obviamente, e com o que vem aí depois do parto. Segundo a revista Crescer, 43% das leitoras deles falam que já vivenciaram o baby blues, que mostra que é uma coisa extremamente comum. Outra coisa que é comum, mas que muita gente não sabe e que muitas vezes é confundido com baby blues, é a depressão pós-parto, que acontece, aí é de longa duração, é patológico, precisa de um tratamento químico. Geralmente, já é um transtorno, um problema que essa mulher tinha durante a gestação, ou mesmo antes da gestação, ela já tinha alguns problemas de ordem comportamental e mental, e aí acaba desenvolvendo essa depressão. E você tem uma pesquisa da Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, que das 8.000 mulheres entrevistadas, 2/3 disseram que apresentaram a depressão pós-parto, e que em níveis diferentes, e muitas delas mesmo antes do parto, nas últimas semanas de gestação. Bom, pode passar. Falando agora especificamente do estado puerperal, qual é a importância de fazer essa diferenciação? Porque, pense, a mulher ela passa por todas essas oscilações emocionais, hormonais, físicas, já naturalmente, uma coisa comum. Imagine ela dentro do estado puerperal, que já é uma coisa realmente patológica. Eduardo Roberto Alcântara del Campo, ele fala que, ele cita o termo psicose puerperal. Então, é uma coisa muito específica. Ele identifica que a mulher, quando ela está no estado puerperal, que é o que é considerado lá no artigo 123, ela está no estado psicótico. Ela realmente está praticamente fora de si. E isso é extremamente importante para colocar esse crime, se encaixar nesse tipo. Bom, aí ele fala, né, que é preciso que você faça a apuração, o Genival Veloso, ele fala, é preciso que você faça a apuração do estado mental da infanticida, não só durante a gravidez, mas antes, né, da gestação, se ela já tinha algum transtorno mental ou comportamental anterior a isso, né, que pode ter sido piorado por essas oscilações que ocorrem durante a gestação e durante o parto. Ele fala em manifestações de forma confusional, delirante, maníaca ou melancólica. Outra coisa que deve ser apurada quando se vai entender e tentar chegar nessa questão do estado puerperal, porque é uma coisa muito subjetiva, é a questão das circunstâncias do parto.
se o parto ele ocorreu de uma maneira muito angustiante, muito dolorosa, muito sofrida para aquela mulher. Se depois que ela cometeu o crime, ela procurou ou não esconder o cadáver, se ela se lembra do que ela fez, ou se ela não lembra, ou se ela simula não lembrar, tudo isso deve ser apurado. Pode passar. Bom, quanto à perícia do parto em si e o exame de parto pregresso, que é fundamental ser feito no caso do infanticídio, o Genival Veloso ele aponta, né, os NOP, o que deve ser avaliado quando o perito vai se dedicar a um caso desse. A existência do parto, né, sinais de existência, se houve sinais de existência ou não do parto, que é fundamental, obviamente, porque a mulher ela tem que ter passado por esse momento, ou tentado entrar nesse momento, enfim, para que ocorra um infanticídio, né, para que se caracterize como infanticídio. A recenticidade do parto, e isso aí você vai apurar através das lesões nos órgãos genitais, o estudo de secreções também, e do fundo uterino. E eu vou falar um pouco mais à frente, quando eu vou falar dos exames laboratoriais. A antiguidade do parto, que é bastante complexo, é muito difícil definir mais ou menos quando isso aconteceu, porque não tem um elemento que possa oferecer uma conclusão certa. O número de partos, que também é extremamente complexo e difícil de definir, porque você pode tentar, você pode conseguir ainda identificar se aquela mulher já teve 1 ou 2 partos antes de haver, mas é muito difícil conseguir identificar quantos partos depois de 2, digamos assim, quantos partos ela teve antes. Uma mulher que já teve vários partos é difícil quantificar. E as provas laboratoriais? Ele fala na avaliação da mucosidade vaginal, porque ele fala na reação de Riemann, em que você aplica um reagente especial sobre esse muco coletado, né? E aí ele vai demonstrar se realmente ali aconteceu o parto, se é um muco derivado dessa condição de parto. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem um muco de tampão mucoso, que é, digamos assim, o muco que é expelido logo no momento em que a mulher dá início ao trabalho de parto. Muitas mulheres nem sequer reconhecem esse muco e acabam atrasando, enfim, esse trabalho, porque eles parecem muito com um corrimento vaginal. Então, é por isso que é tão importante fazer esse teste, para averiguar se aquele muco realmente é derivado daquela situação específica. O líquido amniótico, que é aquele que envolve o embrião ali, né, está dentro da bolsa amniótica. Geralmente, só a título de curiosidade, o líquido amniótico, no início da gravidez, ele é, maior parte, água que a gestante ingeriu. Já no final da gravidez, a maior parte dele é urina do próprio feto. E aí, como vai se fazer esse exame? Você recolhe o indústrio sebáceo, que é esse revestimento oleoso esbranquiçado que está em cima do feto, né? E você faz uma maceração e centrifugação desse líquido. O leite e o colostro. Só para esclarecer, o colostro é aquele leite dos primeiros dias, né, após o parto, que é um leite mais forte, mais grosso, amarelado. Como vai se fazer esse exame desse leite? Primeiro, você vai fazer ele com o corado pelo Sudam, 3, pelo Lugol e pela solução de ácido óxido. Vão aparecer glóbulos de gordura. É importante falar porque, dependendo do reagente que se usa para fazer o exame, você pode ter, por exemplo, no Sudam 3, você tem os glóbulos aparecendo de cor vermelha, você tem o Lugol de cor castanha, e no ácido amniótico, ou osmítico, preto. Você tem o mecônio também, a análise do mecônio, que são as primeiras fezes do bebê. Também, a título de curiosidade, essas primeiras fezes, elas geralmente são expelidas depois da primeira alimentação, ali, quando o bebê já tem passado por o trabalho de parto, a mulher já tem passado, ele tem nascido. Mas, algumas vezes, ele pode ser expelido pelo bebê ainda nas últimas semanas de gravidez.
E isso é anormal, é chamado de síndrome da aspiração meconial. Essas primeiras fezes, esse mecônio, ele tem uma textura pastosa, pode ser amarelo esverdeado ou verde escuro, e o teste é feito através do microscópio, você coloca os reagentes em ácido sulfúrico ou iodo, e vão aparecer aí os cristais de colesterina em tonalidade azul. O último dessa sequência, que o Veloso cita, é o exame microscópico do útero e dos ovários, uma verificação histológica. Porque, como eu disse lá no começo, o útero ele está em um tamanho diferente e durante o estado puerperal ele vai diminuindo, voltando ao seu estado natural. Se a mãe falecer, o exame ainda tem que ser feito no cadáver. E pode passar. Como antes já citado também, essa perícia ela busca avaliar aí elementos técnicos que sejam convincentes com relação às condições de nato-morto, feto-nascente, infanto-nascido, o recém-nascido, as provas de vida extrauterina, a causa jurídica da morte e o estado psíquico da parturiente. Agora eu passo a palavra para o João. Eu penso que não seja possível falar de infanticídio sem analisar com uma certa análise social a questão do infanticídio que ocorre nas aldeias indígenas, né? Inicialmente, para poder falar sobre infanticídio nas aldeias indígenas, é preciso a gente perceber qual é a relação entre a vida e a aldeia indígena, né, e a cultura indígena. A vida, o conceito de vida, para a maioria das tribos indígenas, está relacionada intrinsecamente à relação social do indivíduo com a sua comunidade. Então, o indivíduo ele adquire a vida a partir do momento que ele é inserido na comunidade. Então, não estando inserido na comunidade, ele não possui a vida. E muitas vezes nessa situação de vida, ela é transmitida com um gesto simbólico da amamentação. Então, a amamentação da mãe, da criança nascida, é que dá a sociabilidade a essa criança. E em muitas aldeias indígenas, né, existe a situação que em determinadas ocasiões, em determinados casos, crianças são assassinadas, são abandonadas também, por conta de algumas realidades, né? A primeira delas é quando ocorre o nascimento de uma criança com deficiência. A mãe entende que aquela criança não vai ser possível que ela seja inserida na sociedade indígena, na sociedade tribal, então acha por bem matar a criança assim que ela nasce. A outra possibilidade é quando nascem gêmeos, né? Em algumas culturas indígenas, não todas, né? O nascimento de gêmeos é tido como maldição. Então é preferível que haja o assassinato dos dois, para que não se acarrete essa maldição sobre a tribo. A outra possibilidade é quando é uma mãe solteira que tem um filho, que se ela sendo solteira, ela não teria a condição de criar o filho na aldeia, tendo em vista que é o marido que, na maioria das vezes, caça e traz o alimento para dentro de casa, né? Então, diante dessa realidade que acontece em algumas tribos indígenas, e repito, não em todas, né, há uma discussão acerca do relativismo cultural e a universalidade dos direitos humanos, né? Porque aqui nós entramos em conflito com duas realidades, né? O direito à cultura e o direito à vida. Alguns argumentam que a intervenção do Estado ela não deve acontecer, tendo em vista que ali é uma tradição local, né? Então, se deve respeitar aquilo que acontece dentro de cada tribo e respeitando a individualidade de cada povo, tendo em vista que a própria Constituição reconhece a autonomia cultural, bem como o respeito às tradições dos povos indígenas. Também há a corrente da universalidade dos direitos humanos, né, que assegura e que garante que, mesmo nas aldeias indígenas, mesmo nos recônditos das matas,
todos os seres humanos possuem o direito à vida e o direito à cultura não pode se sobrepor ao direito à vida, né? E é interessante notar, né, que mesmo quando se fala em cultura, a maioria das vezes em que há a busca pelo socorro, né, por parte das aldeias indígenas para que não ocorra esse tipo de prática, vem dos próprios indígenas, das próprias mães indígenas, que querem evitar o infanticídio dos seus filhos, certo? O assassinato dos seus filhos, no caso. Então, a gente percebe que há já uma mudança cultural, nesse aspecto cultural. Então, essa discussão entre essas duas vertentes, entre o relativismo cultural e a universalidade dos direitos humanos, né? Tendo em vista que a própria Constituição garante a todos, independente de raça, né, enfim, o direito à vida, é constitucional. E a gente sabe que é uma garantia fundamental o direito à vida e à dignidade humana, né? O direito penal, ele traz um tratamento especial para os indígenas, né? Tendo em vista que muitos deles não estão inseridos completamente na sociedade. Então, diante desse não inserimento na sociedade, não se pode julgar da mesma forma os indígenas como as pessoas que estão socialmente inseridas totalmente. Então, no caso concreto, o julgador vai ter que analisar a inserção desse indivíduo na sociedade. Cabe ressaltar que, no caso do infanticídio, né, existe uma pressão social, cultural muito forte sobre a mãe da criança. Então, ela está sob uma coação moral do seu povo para cometer aquele ato, bem como ela está inserida num contexto cultural diferente do nosso, que pede aquele ato. Então, a análise da situação deverá levar em conta essa situação, né, obviamente, da dignidade da vida humana, que deve ser preservada, independente da situação, que a vida humana ela possui um valor inigualável, e deve também observar as circunstâncias daquilo que acontece, certo? E é interessante notar também que o infanticídio, ele não ocorre somente nas sociedades indígenas no Brasil, né? Existe também, como já foi mencionado, na China e também na Índia, uma grande quantidade de infanticídio, e também ocorre em algumas aldeias indígenas do Brasil, relacionado ao sexo feminino, né? Então, por considerar, né, não tão proveitoso, a família decide muitas vezes matar as suas filhas e preservar a vida dos seus filhos, homens, né, para garantir enfim, a segurança da tribo, ou então evitar uma superpopulação, como é o caso da China, né? Então, com um menor número de mulheres, haverá uma menor taxa de natalidade. E também na Índia, uma questão mesmo também de misoginia, mesmo da valorização do homem em detrimento da mulher, né? Enfim, sobre essa questão mais social, que é um debate interessante, é isso que o grupo tem a expor, e desde já agradecemos pela atenção de todos, espero que tenha sido frutuoso o trabalho e que tenha dado tudo certo. Obrigado à turma, obrigado aos professores e tenham um bom dia.